vamos abrir aqui para o debate, para as questões, quem tiver o que colocar aqui para o André. André, o que é que você frequentemente mais encontra nas obras, nos empreendimentos, como dúvida ou questionamento ou ponto de insegurança assim, dos gestores da obra e que o seu sistema aí pode contribuir? Eu vejo que os gestores, né, muitas vezes eles têm uma formação e uma preocupação muito forte na parte técnica, né, dos métodos construtivos, mas às vezes eles têm muitas dúvidas em um método de gestão, né, como rodar o PDCA dentro da obra dele, o que enxergar, quais são as prioridades, né, como planejar, controlar, né, executar e agir em cima disso. Então essa metodologia, porque o Lean ele prega que você vai ter que ter alguns ritos dentro da sua obra. Você vai ter que ter um planejamento estruturado, mas não é só fazer um planejamento, você tem que proteger esse plano, né? Você tem que gerar indicadores de médio, de longo, de curto prazo. Então eu vejo que os gestores às vezes têm muita dificuldade em assimilar esses ritos de forma disciplinada, né? Porque acaba que se você não tiver um plano protegido, ele vai começar a ter uma distorção, ele vira um quadro ali na parede que você, poxa, alguém fez um planejamento dia... Torna-se estático. Estático, né? Exatamente. Em como dar um dinamismo para esse plano de forma estruturada, eu acho que é a principal dúvida, esse método de gestão. Muitas vezes os gestores não têm isso tão bem elaborado, entendeu? Eu vi que a sua proposta é muito integrada com o BIM. É indispensável, então, a empresa estar com o seu projeto, seu planejamento representado no BIM, ou seja, digitalizado, ou isso tem como ser superado de alguma outra forma? A gente respeita muito o nível de maturidade de cada empresa. Então a gente procura uma solução que agregue valor para aquele momento de cada empresa. Então eu digo assim, André, eu ainda não tenho nada de planejamento, eu não uso ainda o BIM, estou no começo de uma jornada. Então a gente tem algo que consiga ajudar esse tipo de empresa, porque não adianta eu vir com tudo, com BIM, com todas as ferramentas, vai ficar pesado, vai começar a gerar desconforto, mais desconforto do que ganhos. Então a gente vai gradativamente, de acordo com a maturidade de cada empresa, implantando ciclos de melhoria contínua. Entendi, isso é super importante, principalmente para as empresas menores que ainda não entraram na tecnologia do BIM, que tem a oportunidade de, com o trabalho da Agile, de toda forma, se introduzir nesse mundo do planejamento e da tecnologia Lean também. Vamos lá, gente. Perguntas aqui para o nosso convidado. Não é todo dia que a gente tem aqui 2 especialistas em planejamento e produtividade aqui no nosso Sinduscom. Carlos Henrique. Boa tarde. Eu queria te ouvir um pouco quando você fala do uso do BIM como planejamento, mas também dentro da obra, né? O que eu tenho visto lá na nossa empresa, a maior dificuldade é até, digamos, a parte de recursos, vamos dizer assim, sei lá, como é que eu vou dizer, tecnologia mesmo. Quer dizer, você tem um BIM no escritório, faz o planejamento acordado com a obra, mas a obra precisaria ter, da mesma forma, o próprio BIM lá no canteiro e uma forma do como o engenheiro ter isso também no campo, né? Principalmente quando a gente fala em obras muito horizontais. Como é que dá na sua vivência, na sua experiência, essa convivência da tecnologia com o canteiro, principalmente um canteiro de espaço muito grande, algum aplicativo à parte? De que maneira pode haver essa integração efetiva da obra com o planejamento sem gerar tanto retrabalho de back-office para se manter atualizado? A gente tem 2 frentes de atuação. A primeira frente é a questão do processo em si. Para você estar toda hora atualizando o BIM, voltando e atualizando com o que aconteceu lá no canteiro, né, isso gera uma carga operacional muito grande, acaba que as pessoas vão deixando isso de lado. Então a nossa plataforma e a tecnologia que a gente desenvolveu faz com que isso fique mais automático e mais fluido. Você consegue, através da tecnologia do IoT, que é a internet das coisas, ter dispositivos nas obras que se conectam diretamente com o BIM.
né? E ele entende aonde que ele deve apagar, acender, inserir dados ou tirar dados, né? Porque a gente vê que o BIM, eu acho que a maior evolução que eu tive da minha percepção do conceito do BIM foi quando o meu sócio de tecnologia pegou o IFC e abriu no bloco de notas. Que ele disse assim, olha, isso aqui é uma estrutura de banco de dados. E você começa a perceber que o BIM é esse centralizador de todo o histórico do que acontece no empreendimento. Então a ideia é que a produção lance dados dentro desse modelo para que você tenha um histórico do que aconteceu durante a obra e do que está acontecendo agora, e consiga visualizar, mas sem carga operacional. Esse é o primeiro passo que a tecnologia consegue ajudar. O segundo passo é o seguinte, qual o nível de informação que você precisa dentro da obra, né, em relação ao modelo? Se eu pegar o modelo com todas as informações que eu utilizei durante a elaboração desse modelo e todas as camadas, ele vai ficar muito pesado. E eu preciso ter um computador, preciso ter software, preciso ter uma infraestrutura que não é tão viável para eu ter no dia a dia das nossas obras e até de pessoas que consigam operar. Então, o que a gente faz? A gente faz o princípio do Lean, do valor agregado. A gente dá uma enxugada nesse modelo e pergunta o que agrega valor para o engenheiro da obra com o BIM, qual a informação que ele precisa e o que ele não precisa a gente tira. Então deixa o modelo BIM mais leve, de forma que eu consiga manipular ele e visualizar ele no meu celular, num computador que não precisa ser um supercomputador, num software simples, uma coisa fácil. Tá? Então são essas as duas, é a tecnologia e essa possibilidade de enxugar o modelo com a informação que eu preciso naquele momento para o meu gestor de obras. É dessa forma que a gente tem feito. Então você tem uma interface que simplifica isso? Isso, exatamente. Tem uma interface que simplifica e a gente consegue fazer com que a tecnologia substitua aquele fluxo tradicional. Eu medi minha obra, eu estou com o meu planejamento atualizado. Agora, legal, eu preciso voltar isso para o meu modelo BIM. Como é que eu faço? Então é um trabalho super operacional, que eu vou lá, atualizo meu cronograma, volto, exporto um CSV ou um MP Pro, jogo dentro do modelo e atualizo. Então todo esse passo a passo a própria tecnologia faz. Entendi. É aí que entra essa sua tecnologia que simplifica esses passos. Okay. Isso. Ah, bom, muito bem. Isso é que faz a diferença. Gente, mais alguma pergunta? Bom, o André, nos canteiros, essa tecnologia, ela é gerida por uma pessoa? Como é isso aí? Qual é a estrutura dentro do canteiro para fazer a gestão disso? Que você tem visto aí nas empresas? Cada empresa tem uma cultura própria, né? Assim, tem empresa, o que a gente procura fazer é não aumentar a carga de trabalho. Isso é um pressuposto básico, né? Se hoje ele leva 10 unidades de tempo para fazer, na nossa ferramenta ele tem que levar 2 unidades de tempo. A gente parte desse pressuposto. Não é inventar novos fluxos, é otimizar os fluxos existentes ou até eliminar. Existem empresas que têm essa cultura da sala técnica absorver o planejamento e fazer os apontamentos lá dentro do canteiro, né? Então ele tem uma pessoa que fica sendo um volante que vai fazendo esses apontamentos. O que a gente tem visto muito com a nossa plataforma é como você consegue fazer medições em tempo real. Você não precisa ter uma foto no último dia do mês. Você pode pedir que a sua obra faça medições ali todo dia, fechar uma régua toda semana e de 2 em 2 meses alguém da sala técnica vai lá e audita o que está sendo feito, né? Uma coisa que facilita muito essa interface é que a gente conseguiu linkar a qualidade com a medição. Então acaba que quando o cara mede, ele já dispara um FVS para alguém ir lá e fazer o checklist de qualidade. Se a qualidade rejeitar é porque a medição não está de acordo. E como a qualidade é um setor muitas vezes dissociado da produção, também é outra forma de você mitigar. Um ponto também legal que a tecnologia possibilita é o ganho de compliance. Por quê? Porque você consegue rastrear todo mundo que fez tudo. Quem foi o usuário que fez uma medição, que reprogramou, que gerou metas, quem foi que deu o ok da qualidade, quem foi que rejeitou, quem foi que bateu foto. Então você não tem mais aquela questão de passar a bola de um software para uma prancheta, de uma prancheta alguém preencheu, depois volta para uma planilha, a coisa fica toda consolidada num único local. Então assim, te falar qual é a estrutura ideal, né, isso vai depender muito da cultura de cada empresa, mas eu gosto muito desse modelo onde você tem lá os apontamentos sendo feitos na obra e alguém da sala técnica, de tempos em tempos, depende muito do prazo da obra, né, 2 em 2 meses, uma vez no mês vai lá e audita, né. Um negócio super legal que a gente fez foi, a gente usou a tecnologia de inteligência artificial para estar reprogramando as obras. Então outra carga que eu percebo que as empresas têm dificuldade de manter o plano aderente tá, legal, eu planejei, eu medi,
Eu estou enxergando as distorções, mas qual o plano de ação para esse meu plano estar ainda válido para eu saber para onde é que eu tenho que ir? Então você tem uma carga, aí você tem alguém que passa 2 dias lá na obra ajustando esse cronograma e tal. Então a gente conseguiu desenvolver alguns algoritmos de inteligência artificial que deixam isso muito mais rápido. Então numa reunião ali de 30 minutos você consegue já adequar a sua obra à realidade e gerar um plano de ação para o futuro. Muito bom, André. Última pergunta, nosso Cristóvão aqui, por favor. Obrigado, Galindo. André, parabéns pela palestra. André, Lean, você tem que aprender esse ciclo de aprendizado curto, né? Eu vejo, você tem atuação aí, meio como consultoria, e uma das coisas que a gente tem que aprender, trabalha bastante o aprendizado com esses dados. Você está com um volume de dados gigantesco. Como é que você trabalha esse aprendizado? E como é que as empresas têm conseguido reproduzir para elas? Você falou, acabou de dizer aí, já começou até a responder nos algoritmos, etc. Mas a empresa, ela tem ali um período de aprendizado. O que retorna para a empresa para estar aprendendo com as outras? Como é que isso vai evoluindo? Já que cada contexto, cada empresa vai ter uma trilha de aprendizado diferente, né? E como é que você faz esse suporte? Porque uma coisa é o que o Agile Lean está aprendendo para ele, o que é que a empresa está aprendendo para ela, né? no tipo de produto que ela trabalha, naquela trilha que ela está seguindo. Como é que você trabalha isso lá? Legal. Tem um ditado que fala assim, quem tudo quer, nada tem. E eu falo que em gestão isso também é válido, né? Então, se eu pegar, como você falou, todos esses dados e entregar na mão do meu cliente, ele vai, tipo assim, tá, legal, você me entregou aqui um monte de coisa, por onde é que eu começo? Né? Então, a gente, antes de começar qualquer jornada com o cliente, a gente faz um diagnóstico de maturidade dele e enxerga qual é o ponto focal, aquilo que eu falei lá no processo, assim, qual é o principal problema seu hoje? É problema de prazo, aderência de plano ao que está sendo executado? É problema de retrabalho? É problema de produtividade? É problema de falta de material no dia a dia da obra, aquele material, poxa, faltou isso, eu não consigo, então eu vou olhar para as minhas restrições. Então, de acordo com a principal deficiência desse cliente, a gente vai direcionar os indicadores que ele precisa. E a gente desenvolveu também um ranking, isso foi super legal, um ranking das obras. Então digamos que você tenha 10 obras, então a gente consegue te passar com base em indicadores chaves, qual o teu ranking dessas obras, quais são as obras que estão em relação às tuas, em relação às 500 obras que a gente tem hoje rodando dentro do sistema. Então você consegue saber como é que você está em relação a você e em relação ao mercado. Outra coisa que a gente também aprendeu nessa jornada é que por mais tecnologia que você tem embarcada, é muito importante você ter o contato com as pessoas, você ter consultores também trabalhando. Então a gente desenvolveu um setor que a gente chama um setor de sucesso do cliente, que ele é responsável por garantir que esse meu cliente esteja tendo sucesso durante essa jornada, que ele esteja tendo sucesso na análise dos dados. A gente procura em alguns locais chaves ter algum consultor desse, tipo aqui em Salvador a gente tem a Rafaela, né, que está aqui com a gente, né, que faz também esse apoio de sucesso do cliente, garantir que ele esteja interpretando os dados e esteja gerando as rotinas conforme a gente dimensionou, para que aquele retorno sobre o investimento efetivamente aconteça, né? Porque nesse modelo de negócio do SaaS, não só no Agile, mas também em outras soluções que estão dentro do SaaS, você não tem, por exemplo, é como se fosse um Netflix. No dia que o Netflix não te agrega mais, tu vai lá e cancela. E não tem aquele negócio de multa e tal. Da mesma forma é o nosso modelo. Então eu tenho que estar mostrando para o meu cliente, todo dia, o valor que a nossa ferramenta traz para ele. Por isso que a gente tem essa preocupação. Não tem um suporte reativo. A gente tem um sucesso do cliente que vai estar te ajudando nessa jornada. E respeitando o teu nível de maturidade. Ninguém vai chegar para o teu engenheiro, eu não olho para nenhum indicador. Está aqui 10 indicadores. Não, vamos começar a olhar esse. Legal. Passei desse, vou para o próximo e assim a gente vai gerando essa jornada em conjunto. Muito bem. Gente, vamos parar por aqui hoje, porque se deixar a gente vai até de noite aqui. André, muito obrigado pela sua apresentação. Foi um prazer ter você aqui conosco nos 70 anos do Sinduscom e principalmente para mim que não conhecia em detalhe o trabalho da Agile, foi ótimo conhecer as opções, as alternativas que vocês apresentam. Então, valeu, muito obrigado. As últimas palavras são suas. Eu que agradeço a oportunidade, tá? É um prazer estar aqui nessa data tão importante para o Sinduscom, 70 anos do Sinduscom Bahia. É muito legal a gente ver o nosso setor unido, né? A gente tem muitos desafios aí para a gente estar superando e essa união com certeza faz a força, né? Então, parabéns pelo evento, parabéns pela instituição que vocês têm e mais uma vez obrigado por estar aqui. Agradecemos nosso mediador, palestrante.